Estamos de volta, hoje falando sobre espasticidade. Nosso convidado é o Dr. Adriano Borges Amaral, que é terapeuta manual, fisioterapeuta e especialista em fisiologia do exercício. Doutor Adriano, o senhor estava explicando para nós que a espasticidade, terminando o bloco anterior, a espasticidade tem alguns graus de gravidade ou não, pelo menos é o que eu entendi. Então, por gentileza, continua aí. Bom, a gente fala que o grau 0 é a pessoa que não tem espasticidade, é a pessoa normal, tá? E o grau 4, ela é uma espasticidade que é limitante. Essa pessoa, ela praticamente ela não consegue realizar nada sozinha, né? Então, de acordo com a avaliação dessa espasticidade, nós oferecemos uma técnica, um recurso, tá? E para que isso seja controlado. E a mesma coisa acontece com o médico. De acordo com essa avaliação, ele vai te oferecer de um simples remédio via oral a um bloqueio químico, por exemplo, né? Com o uso de botox ou de fenol. Então, essas coisas combinadas, e nós fazemos com que tenha um grande ganho, que a pessoa tenha uma grande melhora. Até foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque é um tema que eu venho falando algumas vezes e acho que é de extrema importância, que o Botox, ele na verdade foi criado exatamente para melhorar a condição do deficiente na questão espasticidade. E depois algum esperto descobriu que o Botox ele fazia um tremendo bem para tratamento facial, tal, e aí as mulheres colocam em geral. Colocam o Botox no nariz, na orelha, na bochecha, em tudo quanto é lugar. E o que aconteceu? As empresas que produzem o Botox, obviamente, vendo esse mercado, subiram o preço e hoje ele está lá estratosférico, né, um preço quase que impossível, impraticável para as pessoas que realmente necessitam do Botox. Então, eu tenho dito sempre o seguinte, que a empresa que faz a toxina botulínica, ela deveria fazer uma separação do Botox para beleza e o Botox para medicina, que seria o caso da espasticidade, e voltar aos preços possíveis para as pessoas com deficiência. Tirar esse preço abusivo e muitas milhares de pessoas que precisam do Botox não estão tendo acesso por causa dos preços exorbitantes. Eu não só concordo com você, mas eu vou ser bem honesto. Eu acho que isso é um pouco de mercado e eu acho que o Botox ele poderia entrar na lista de medicamentos de alto custo, igual aquele coquetel da AIDS, né? Para as pessoas com patologias neurológicas, não para estética. Poderia ser o governo, né, ele ceder ou ele fornecer a baixo custo. Por quê? Eu quero ficar bonitinho sem ruga. Eu uso uma ampola. Essa ampola dá para fazer 4 pacientes. Só que, às vezes, para fazer um paciente neurológico, eu preciso de 10 ampolas. Então, o custo é infinitamente maior, né? Chega a ser gigante. Por isso que eu acho que ele poderia entrar no rol dos medicamentos de alto custo com o fornecimento. E nós não podemos proibir. Nós não podemos proibir porque é um direito de cada um comprar o Botox para usar na face. É um direito, nós não podemos falar contra isso. Mas, fora o Botox, quais são os tratamentos indicados para a espasticidade? Então, a espasticidade ela vai sempre acontecer, se você olhar a grosso modo, eu vou colocar aqui no meu braço que fica dobrado, no caso de um AVC, por exemplo, para que eu tenha uma espasticidade, eu tenho 2 grupos musculares, né? Então, um puxa e o outro cede. A primeira coisa que a gente tem que fazer é equilibrar, porque este aqui só vai aumentar o tônus e gerar espasticidade se esse permitir. Então, por exemplo, eu tenho algumas opções. Eu posso aumentar o tônus e a força desse, porque aí esse começa a puxar, esse aqui vai relaxando, até que eles se equilibrem. Uma das possibilidades é o exercício bem prescrito. Outra, eu posso fazer eletroestimulação no músculo
contrário, para esse músculo ficar mais forte, tá? Ou eu posso, esse aqui está puxando, mas esse aqui também cansa. Se eu gerar um processo de fadiga, eu facilito para o outro entrar. Então, a atividade física bem prescrita, atividade aeróbia toda, ela vai ajudar. Sim. Tá? Dentro disso, como eu falei, para que esse músculo puxe, tem um estímulo chegando. Se eu inibir esse estímulo com o Botox, por exemplo, né? Fenol, que eu bloqueio, não chega o estímulo, esse músculo relaxa. E aí a gente equilibra. Ou a gente, como eu disse, tem algumas... Essa Margaret Hood, né? Se você me permitir, o que aconteceu? Por que desenvolveu? Os Estados Unidos foi um país que participou muito ativamente da Segunda Guerra Mundial e eles estão sempre em guerra. Então, eles recebem muitas pessoas que voltam com lesão. Sim. E aí o governo, para falar assim, bom, eu não quero encostar essa pessoa, eu quero que ela volte a ser produtiva. Então, ele foi gerando para alguns pesquisadores e foi assim que nasceu o CABAT, que é uma técnica usada, foi assim que nasceu a técnica, o método de Hood, e ela desenvolveu um método, por exemplo, que se eu pegar esse músculo e eu ficar passando uma escova normal, se o músculo for pequeno, uma escova de dente, se for um músculo grande, uma escova de engraxar sapato, no sentido da fibra, eu aumento a circulação de sangue, chega mais sangue, esse sangue, ele tira toda a sujeira, entre aspas, que seria cálcio, as outras coisas, e aí diminui o tônus. E se você fizer isso por uma sequência de dias, direitinho, no estímulo correto, o seu corpo começa a entender e você diminui, e aí você tem uma melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, assim, temos vários recursos, precisa ser avaliado qual é o que vai ser usado na hora. Certo. No caso de acidente vascular cerebral, é possível reverter o quadro de espasticidade? Então, na verdade, o AVC, né, o DVE, o derrame, como as pessoas conseguem, vai depender um pouquinho da artéria, tá? A que mais comumente acontece é a cerebral média. Então, a cerebral média, nós temos uma resposta muito boa. Nós vamos conseguir, sim, e o paciente vai melhorar muito. Okay. O que eu só preciso saber é escolher a técnica perfeita e se eu vou precisar associar algum medicamento ou não. E, se você me permitir, vou falar uma coisa assim que é bem interessante. Mas, por exemplo, quando eu faço uma técnica dessa, que vai diminuir a sua espasticidade, ela dura no máximo 72 horas. Então, eu teria que dar um novo estímulo antes que o outro acabasse, senão eu vou e volto, eu nunca melhoro, eu só se mantenho daquele jeito. E às vezes por problema financeiro, de tempo, de agenda, eu não consigo, às vezes a pessoa vem uma vez por semana, aí eu tenho um ganho, ela passa 3 dias bem, tenho perda. Então o tratamento para a espasticidade, ele tem que ser, eu sempre falo assim, quando o médico te passa um remédio de 8 em 8 horas, você não tem que tomar de 8 em 8, porque ele vai perder o efeito. O tratamento de espasticidade, ele também tem isso. E, infelizmente, a gente acaba não respeitando. Por isso que muitas vezes... Esse tratamento é eterno ou tem uma hora que ele chega ao final, a pessoa curou da espasticidade e não vai precisar mais? Eu vou falar assim, o tratamento da espasticidade, ele é finito. Ele tem um tempo. Porém... Começo, meio e fim. Por exemplo, como eu falei, é um desequilíbrio muscular. Quando eu termino o tratamento, normalmente eu encaminho esse paciente para a hidroterapia ou para a academia, para que ele faça um reequilíbrio. Ah, mas ele não pode. Então ele vai ter que fazer uma manutenção com eletroestimulação e alongamentos. Esta parte ela é eterna. Agora, assim, eu tenho uma espasticidade muito grande, eu consigo trazer ela para um nível aceitável. E aí tem que se fazer uma manutenção eterna sobre isso. Agora, qual é o momento da pessoa que tem espasticidade de procurar um profissional? No primeiro sintoma ou logo que ele fica deficiente, ele ainda não sabe se vai ter ou não, ele já deve procurar? Que momento é esse? Eu costumo falar sempre assim, o ideal... Tá? E se eu fosse investir, eu vou falar, meu pai doente, faleceu agora há pouco tempo, é sempre logo no começo, tá? Porque eu sei que
a espasticidade, tá? O tônus, eu tenho uma lesão, ela vai diminuir porque o corpo vai se acertar e depois vai ter um pico. Se eu conseguir começar logo no começo, eu não deixo esse pico chegar tão alto. Então, eu falei para você que a espasticidade maior é nível 4. Se eu entro logo no comecinho, eu não deixo a sua chegar no nível 4, eu deixo chegar no 2. E aí é muito mais fácil trazer o 2 está muito mais perto do 0 do que o 4. Às vezes eu recebo pessoas que elas já tentaram muita coisa, só que a espasticidade está muito alta, e aí elas perderam o tempo, né? O ideal é começar o mais rápido possível, porque você mantém e você não chega num nível que prejudique a pessoa, dela não conseguir fazer uma transferência, fazer sua higiene. Existe a diferença entre espasticidade e rigidez muscular. Você já tocou nesse assunto, mas eu queria que você falasse assim, diferença visual e o que a pessoa sente. Então, a espasticidade, quando é um aumento de tônus, mas que você consegue mobilizar, tá? Quando eu tenho a rigidez, eu não consigo. Né? A gente tem um teste que a gente chama de roda denteada. Então, assim, ele não mexe. Porque o que acontece? Ninguém tem rigidez de cara. A pessoa tem espasticidade, se ela não trata direito ou não faz adequadamente, você precisa de ter cálcio para ter contração, para ter aumento de tônus. Então, esse cálcio, em vez de ficar no osso ou circulando, ele vai sendo depositado na articulação. Então, ele vai calcificando, endurecendo. Okay. E muitas vezes acaba sendo cirúrgico. Você tem que fazer uma raspagem de tendão. Quando eles raspam, eles estão tirando o cálcio que está ali acumulado. Né? Eles têm que fazer uma transposição, acaba sendo cirúrgico. Então, assim, nem todo mundo tem rigidez, mas para ter rigidez teve espasticidade antes e provavelmente ela não foi bem cuidada. Você já comentou sobre alguns exercícios que a pessoa pode fazer, no caso de espasticidade, que foi a escova de dente no rosto, ou uma escova de escovar sapato na barriga, ou em algum outro lugar que seja de ambiente maior, mas esses tratamentos que a pessoa, esses exercícios que a pessoa pode fazer em casa, ela geralmente tem que ter pelo menos uma primeira orientação de um profissional. Ah, sim, porque tem o sentido que você vai escovar, né? Eu sempre peço, assim, todo mundo que trata comigo, ela vai fazer o acompanhamento por um tempo e vai ter uma lição de casa. E na lição de casa, eu ensino o sentido da escovação, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo, se é fazendo bolinha, círculo. Você vai mostrando e a pessoa vai percebendo. E aí você vai passando isso como uma lição de casa e aí vai desmamando, né? Então, ela vem 3 vezes por semana, depois ela passa 2, depois ela passa 1 por semana, depois 1 para cada 15 dias, até que chega uma hora que ela vem a cada 90 dias fazer uma consulta de rotina. Doutor Adriano escreve também para a revista Reação. Doutor Adriano, eu agradeço bastante o trabalho que você desenvolve esclarecendo esses assuntos na revista Reação, nas suas palestras, nas suas aulas e principalmente por nossa entrevista de hoje. Eu agradeço bastante o seu trabalho e você estar aqui conosco. Quem agradece sou eu, estou à disposição se precisarem, tiver alguma dúvida, tá? Estou no YouTube, tenho o canal, tenho tudo. Se eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Foi um prazer conhecê-lo. Ok. Nós conversamos com o Dr. Adriano Borges Amaral, que é terapeuta manual, fisioterapeuta especialista em exercício, em fisiologia do exercício. E nós agradecemos a você de casa que nos assiste. Nós esperamos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.